Ferrari deu tudo o que podia para o GP em casa em Monza. Ela apostou todas as fichas na configuração dos carros e colocou motores novos em ambos os carros. Numa pista que não favorecia muito, a escuderia fez o que pôde para maximizar as poucas qualidades do carro e assim alcançar a Red Bull. Mesmo que o resultado parecesse inevitável já na tarde do sábado, quando Carlos Sainz superou Max Verstappen pela pole, a Ferrari lutou como se esperava. Ela deu aos tifosi razões para alguma comemoração. No final das contas, a Ferrari teve que se contentar com o terceiro e quarto lugares, mas foram posições disputadas. É difícil chamar uma derrota para a Red Bull de fracasso, mas, no caso da Ferrari, foi um fracasso heróico. Verstappen ralou para conseguir a 10ª vitória consecutiva. Segundo Max, foi divertido. Os pilotos da Ferrari também deram trabalho, mas Sérgio Pérez conseguiu fazer a dobradinha da Red Bull. Para a Ferrari, disputar a pole e quase levar a vitória foi uma reviravolta, especialmente depois de um dos piores fins de semana da temporada na Holanda. Lá, Sainz achava que a Ferrari tinha apenas o 6º carro mais rápido. Uma reviravolta já era meio que esperada, mas o tamanho da reviravolta surpreendeu. Todos previam que a Ferrari seria mais competitiva na Itália. Zandvoort acentuou as várias fraquezas da escuderia. Já em Monza, essas muitas fraquezas foram menos problemáticas e os poucos pontos fortes ainda se sobressaíram. Essas forças são a velocidade em reta e o equilíbrio em curvas lentas, além de um carro que lida bem com as zebras. Em Baku, essa combinação também colocou Charles Leclerc na pole. E, como no Azerbaijão, a vantagem de ritmo da Red Bull era maior na corrida do que em uma única volta. Então a equipe dominante de 2023 ficou mais vulnerável no sábado em Monza, mas manteve a confiança para o domingo. Mesmo assim, ainda foi preciso uma volta de classificação fenomenal, dessa vez de Sainz, para superar Verstappen por 13 milésimos. Sainz ainda mandou bem nas chicanes da primeira parte da volta para construir uma vantagem real. Depois, acertou as curvas restantes, onde a Red Bull seria mais forte, para manter a liderança por uma margem mínima. A aposta da Ferrari foi ajustar o carro o máximo possível para que ele fosse um foguete nas retas. Isso significava que os pilotos teriam que se virar nas curvas. Sainz descreveu o carro como leve para dirigir porque tem pouco downforce. Para tirar o máximo proveito disso, o espanhol disse que tem que tirar o medo da cabeça e esperar que o carro tenha aderência. A asa traseira super fina deu à Ferrari uma vantagem de 7 km por hora de velocidade sobre a Red Bull, mas também exigiu que fosse retirado downforce frontal para manter o equilíbrio do carro. Resultado, ficou ainda mais difícil pilotar, gerando risco maior de desgaste do pneu dianteiro esquerdo, especialmente nas curvas à direita, que tem alta carga em Monza. Foi uma aposta que valeu a pena. Apesar de Monza ser um templo do automobilismo, é difícil ultrapassar lá. Leve-se em conta também o fato de o efeito do DRS ser minimizado porque as asas já estavam ajustadas ao mínimo em todos os carros. Então, a posição na largada pode ser muito importante, como o Sainz provou na primeira parte da corrida. A Ferrari superou Verstappen por mais tempo do que a maioria esperava, talvez o próprio Verstappen. Max sabia que tinha que ser paciente. Ele via o carro de Sainz deslizando mais do que o dele. Então, era só esperar pela perda de aderência da Ferrari. Mas, até Sainz errar, travando as rodas na primeira chicane, as mensagens calmas de Verstappen no rádio, com um certo sentido de inevitabilidade, passaram a mostrar mais preocupação com a rapidez da Ferrari nas retas. No fim, a pressão de Verstappen vingou e a perda de aderência que ele estava esperando aconteceu. A falta de aderência atrapalhou Sainz na chicane. O holandês ultrapassou e foi embora. A Ferrari talvez pudesse ir para os boxes, mas essa opção foi logo comprometida porque o pelotão que vinha atrás estava muito perto naquele momento. Seria difícil encontrar pista livre para aproveitar os pneus mais novos. A vida útil dos pneus também poderia ficar comprometida para o segundo stint, caso parasse muito cedo. Além disso, Verstappen abriu vantagem. Então, dificilmente ele seria um alvo fácil. A Ferrari percebeu no início da temporada que o carro dela rendia melhor em pistas que requerem menos downforce.
Então, com isso em mente, e talvez com o desejo de dar um show em casa, a escuderia se comprometeu a levar atualizações para Monza. Jock Clear, engenheiro sênior da Ferrari, disse que não foi apenas uma decisão sentimental. Ok, ele admitiu que a pole de Sainz valeu muito para a Ferrari do ponto de vista motivacional. Mas se Monza ofereceria à Ferrari uma chance de conseguir um bom resultado, então fazia sentido colocar mais esforço no desenvolvimento de um pacote que funcionasse por lá. Enquanto outras equipes estavam reduzindo o downforce, a Ferrari chegou com um especial de Monza que permitia que ela rodasse com ainda menos downforce que os adversários. Já a Red Bull chegou a Monza com duas opções de asa, ambas com mais downforce do que a Ferrari. A equipe testou as duas opções no primeiro treino, uma com Verstappen, outra com Pérez. O mexicano estava 65 centésimos mais rápido que Verstappen nas retas, enquanto o holandês recuperava 8 décimos nas curvas. Embora Verstappen fosse mais rápido com a asa maior, a Red Bull optou pela menor. Isso pode ter sido em parte porque Pérez estava apenas 2 décimos mais lento, quando a diferença usual é maior do que isso. Mas também porque a Red Bull já sabia que a Ferrari tinha sido agressiva e sabia que precisaria de um downforce para a corrida que permitisse aos seus pilotos ultrapassar as Ferrari se necessário ou, no mínimo, não ficar vulnerável a ataques nas retas com DRS. A Red Bull estava 7 km por hora mais lenta que a Ferrari nas retas com a asa menor. Se tivesse escolhido a asa maior, a diferença teria sido em torno de 12 km por hora. Verstappen já achou difícil ultrapassar Sainz na primeira parte da corrida. Se ele tivesse 5 km por hora ainda mais lento, é provável que ele não teria conseguido passar o espanhol. Clear não quis revelar por que a Ferrari funciona tão bem em pistas com baixo downforce. Mas a gente sabe que ele queria produzir um carro com baixo arrasto nesse ano, porque esse foi um ponto forte da Red Bull em 2022. Clear disse que não é só uma questão de ser rápido nas retas e se segurar nas curvas. Por algum motivo, com baixo downforce, o carro foi competitivo na curva parabólica, que é onde normalmente a Ferrari tem problemas. Mas o fato de ele não querer falar sobre isso é revelador. O importante é que agora a Ferrari sabe por que o carro tem os pontos fortes e fracos que tem. E isso traz esperanças para o próximo ano. O problema para todo mundo que tem sido atropelado pela Red Bull é entender duas coisas. Onde a Red Bull está acertando e o resto está errando. A Ferrari começou a dizer que pelo menos sabe a resposta para a segunda pergunta. Ela acredita que a performance em Monza foi uma prova disso. Jock Clear disse que a equipe pode se beneficiar do fato de que tinha boa expectativa para Monza e correspondeu. Não tem sido assim nesse ano, o que pode ser um sinal de que a Ferrari agora compreende o que está acontecendo com o carro dela. Mais cedo nesse ano, a Ferrari tinha anomalias. Ela não conseguia entender por que o carro não rendia. Sinal de que faltava entender alguns pontos do que faz o carro ser rápido ou lento. Nas palavras de Clear, a Ferrari agora conhece bem esse animal. Ter as expectativas para Monza atendidas indica que a escuderia sabe o que está fazendo. A equipe ganha confiança nas mudanças planejadas para o ano que vem, porque elas partem de um conhecimento genuíno e não de achismos ou de apenas tentar fazer o contrário do que não funcionou até agora. Mas veja, isso não significa que a Ferrari 2023 vai ser rápida em qualquer pista. Por exemplo, a equipe diz que o carro lida bem com as zebras, o que ajudou nas chicanes de Monza. Porém, isso não vai ser suficiente nas ruas sinuosas de Singapura. A equipe italiana se prepara agora para um fim de semana mais próximo do que teve na Itália do que teve em Monza. Ela vai tentar aprender com os erros de Zandvoort, mas esse aprendizado só leva até certo ponto. Ainda tem mais corridas que não exigem muito downforce. Nelas, a Ferrari talvez venha mais confiante. É improvável que a escuderia dê tanta dor de cabeça para a Red Bull quanto deu em Monza, mas pelo menos ela pode pensar em vencer a batalha para ser a Best of the Rest de 2023.